Eu quero trazer hoje para a igreja um texto e uma história real. Ah, pastor, mas na Bíblia as histórias são reais. Não, existem parábolas. Elas não existiram, foram contadas, criadas, embora em cima de coisas que existam. Mas não necessariamente aconteceu. É uma história criada, né, por Jesus principalmente. Mas esse aqui é um fato real, uma história real. E daqui nós vamos tirar alguns ensinamentos para que nós oremos depois por libertação, por cura, por transformação de vidas. Eu aprendi e tenho visto nesses anos que eu tenho vivido no Evangelho, como assistente ou como pregador, ouvindo outros pregarem, que muitas coisas se resolvem até no decorrer da palavra. O salmista disse: enviou-lhes a palavra e eles foram curados. Pode ser que alguém se sinta já liberto no meio da pregação, no final da pregação, no início pode ser que alguém precise de oração 1, 2, 3, 4 vezes. Pode ser que você precise fazer uma campanha dentro de você para perseverar. Há coisas que saem com a perseverança, com o exercício da fé. E eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 16, nós vamos ler sobre Sansão. Nós vamos pegar só um pedacinho, porque são vários capítulos em Juízes que falam de Sansão, a história de Sansão. Ela está aqui porque tem um propósito, muitos ensinamentos, mas nós vamos pegar só o finalzinho, a parte final, vamos dizer assim, da vida de Sansão. E eu queria que você prestasse bastante atenção. Quantos conhecem aqui a história de Sansão? Levante assim a sua mão. Amém. A maioria conhece. Alguns não conhecem e vão, obviamente, não conhecer toda hoje não, porque eu vou falar. Mas, se você pegar o livro de Juízes, já a partir do capítulo 12, você já vai ver Deus falando algumas coisas interessantes. Diz assim, 16, o capítulo é o 16, o versículo é o 18. Então Dalila sentiu que finalmente Sansão lhe havia aberto o coração de verdade e revelado todo o seu segredo. Em seguida mandou chamar os líderes dos filisteus por meio da seguinte mensagem: vinde agora, mas esta vez, porque ele me contou toda a verdade sobre o seu segredo. E os príncipes dos filisteus voltaram a ela, levando toda a prata prometida. Fazendo com que Sansão adormecesse no seu colo, ela chamou um homem para vir e rapar todo o cabelo e as 7 tranças da cabeça de Sansão. Depois o afligiu e, humilhando-o, viu suas forças se esvaírem. Então Dalila o chamou: Sansão, vê, os filisteus estão voltando. Acordando do sono, ele disse: sairei e me livrarei deles como das outras vezes. Entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já se havia retirado dele. Que tristeza, irmãos, quando nós pensamos que ainda temos o Senhor dirigindo a nossa vida, quando nós mesmos não permitimos que Ele dirija mais. Em seguida, os filisteus o prenderam, furaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza. Gaza, está aí. Amarraram-no com 2 algemas de bronze e o fizeram girar um moinho no cárcere. Mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer rapidamente, logo depois de rapar. Como eu gostava dessa história quando era criança, não em Barbacena, mas lá em Guaçuí. Então os chefes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício em honra ao seu Deus, com D minúsculo, Deus Dagom, e para comemorar seus feitos, pois exclamavam: nosso Deus nos entregou nas mãos Sansão, nosso principal inimigo. Deixa eu te dizer, meu amado, quando você
é consagrado ao Senhor, você vira inimigo do mundo. Você adquire inimigos que são os inimigos de Deus. Mas se você souber, você sairá vencedor. Se você não souber, você será escravizado. E assim que o povo o avistou, passou a bradar louvores a seu Deus, com D minúsculo, dizendo: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso adversário responsável pela destruição da nossa terra, aquele que multiplicou o número dos nossos mortos. Com o coração cheio de júbilo gritavam: trazei-nos Sansão, para que possamos nos divertir com ele. Agora você já virou objeto de chacota. E assim tiraram Sansão do cárcere, a fim de divertir todo o povo. Colocaram-no em pé entre as colunas do templo. Então Sansão pediu ao jovem que o guiava pela mão: por favor, deixa-me apalpar as colunas em que se apoia o templo, pois preciso me encostar nelas. A casa de Dagon, o templo, estava repleto de homens e mulheres, e ali estavam reunidos todos os príncipes e líderes dos filisteus. Na galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres se divertindo com a presença de Sansão humilhado. Em um certo momento, Sansão ergueu um clamor a Yahvé. O que nós vamos fazer aqui hoje, irmãos, é clamar por Deus, para que nos liberte de todo o espírito maligno que tem nos afrontado, tem nos acorrentado, tem nos humilhado. O povo de Deus não pode viver humilhado. E ele clama: ó soberano e eterno Deus, eu te invoco e suplico, dá-me forças só mais esta vez, para que me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos cegados, ó Senhor. Imediatamente Sansão forçou as 2 colunas centrais, sobre as quais o templo todo se firmava. Apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, exclamou: que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a sua extraordinária força, e o templo desabou de uma só vez sobre os governadores e todas as pessoas que ali se reuniam. Portanto, Sansão matou mais gente no momento da sua morte do que em toda a sua vida. Vamos falar com Deus? Amém, Pai. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo que está aqui, sentimos o seu agir já, sentimos a tua presença, sentimos, Senhor, que tu estás pronto a nos atender, não nos pedidos pessoais, mas nos pedidos onde o teu nome seja exaltado e glorificado. Desde agora, Senhor, perdoa os nossos pecados. Desde agora, Senhor, tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu começo pelo fim. Portanto, Sansão matou mais gente no momento da sua morte do que em toda a sua vida. Eu aprendo que todas as vezes que eu morro, eu fico mais forte. Eu aprendo que todas as vezes que eu me humilho perante o Senhor e clamo pelo seu poder, Ele é bondoso e generoso e mais, misericordioso. Porque Sansão não merecia por tudo que fez. A história de Sansão, e nós não vamos realmente contá-la aqui, mas podemos até um dia bater nessa tecla. É uma história muito interessante, porque ele foi levantado por uma finalidade e o inimigo conseguiu, com propostas diferentes, conseguiu desviá-lo do foco. E quando não deixamos Deus dirigir nossa vida, nós enfrentamos os desafios e obstáculos com nossas próprias forças. E sabe qual é o resultado, irmãos? É desastroso. E às vezes é trágico. Deus tem chamado um povo, falamos hoje aqui sobre igreja, o que é a igreja. Deus deu todo o poder, está lá em Efésios, ele fala sobre isso, todo o poder. Jesus tomou as chaves do inimigo, tomou posse
de toda a autoridade que o Senhor lhe deu e passou à igreja. Eu não estou falando de organização, não estou falando de CNPJ, eu estou falando de organismo, de corpo. Só há um organismo que pode vencer todas as investidas do maligno, que é a igreja. E quando estudávamos hoje, pelo menos dando umas pinceladas, vamos começar mesmo firme no capítulo 1, no próximo domingo. E nós estamos vendo o que é a igreja. E algumas pessoas disseram que a igreja é isso, a igreja é aquilo, a igreja é comunhão. Isso tudo faz parte da igreja, mas a igreja é o poder vivo de Deus sobre ela. É um organismo, é o corpo, capacitado por Ele mesmo, para ir em missão e mostrar ao mundo que o Espírito Santo está sobre a igreja, sobre aqueles que atuam no nome do Senhor. Sansão nutria um segredo dentro de si, algo entre Deus e ele, uma aliança, uma consagração. Em Juízes 13, versículo 5, que eu mencionei ainda há pouco, a partir do capítulo 12, você já vai ver a história de Sansão, mas é a partir do capítulo 13. No capítulo 13, versículo 5, ele diz assim: porquanto, falando para a mãe de Sansão, ficarás grávida e terás um filho, ele terá os cabelos longos, porquanto sobre a cabeça dele não se passará navalha, pois teu filho será consagrado a Deus como nazireu desde o dia do seu nascimento. Irmãos, como isso é importante. Às vezes, nós com palavras consagramos pessoas, consagramos a nossa própria vida, consagramos coisas, consagramos o nosso trabalho, mas nós não estamos nem de longe, talvez, percebendo o poder da palavra naquilo que estamos falando. Quando nós consagramos, nós passamos a ter um segredo que o mundo não conhece. A Bíblia mostra várias situações onde as pessoas não conhecem ou ficam espantadas com as coisas que acontecem conosco, que temos uma vida consagrada a Deus, ou pelo menos dissemos e aceitamos, como vocês que estão aqui, aqueles que serão batizados no primeiro domingo de abril, e dizendo, eu resolvi, eu decidi, eu quero consagrar, e a partir dali, ele começa a ter um segredo, e esse segredo não é um segredo que as pessoas, olha, eu vou contar, não posso contar, o meu segredo é esse, o seu segredo é aquele, é um segredo para o mundo. É a resposta para o mundo, por que que nós somos diferentes e por que que nós temos sobre a nossa vida o poder, porque nos foi delegado, porque foi entregue, porque somos a igreja, somos o corpo de Cristo. Mas ele tinha um segredo, e o segredo dele, nesse caso aqui, era a consagração, através do cabelo. Irmãos, não é o cabelo grande, senão o que tinha de mulher poderosa e forte aqui, e às vezes até homens, já vejo uns homens assim, por isso eu cortei meu cabelo, comecei cortando aqui em cima, para que os irmãos não pensem assim, que o pastor é todo forte e todo poderoso, não é verdade? Mas foi um sinal, ele disse, está aqui esse sinal, o seu cabelo não pode ser cortado, porque você está consagrado. Ele poderia dizer, não corte as unhas, ele poderia dizer, não use a roupa tal, ou só use essa roupa tal, é um sinal que eu tenho contigo. E esse segredo que nós temos dentro de nós, eu posso dizer que é um segredo que as pessoas podem olhar para nós e não ver o segredo, mas perceber que nós temos algo diferente. O que é? Espírito Santo. E ele então foi tentado muitas vezes a revelar esse segredo. Por quê? Porque ele desobedece aos seus pais, vai casar com uma mulher que não tinha nada a ver, mas ele tinha uma aliança com Deus, que ele fez, e os seus pais fizeram. Então, depois de muito assédio, ele conta o seu segredo para Dalila. Irmãos, o segredo está aqui, eu li logo no primeiro versículo.
Ela queria saber onde está a sua força. Eu queria que você pensasse se alguém nunca te falou, ou se não te falou, se falou para alguém que você conhece. Escuta, mas você está indo, você está orando, você tem que ir ali orar por quê? Mas qual a necessidade? Cada um dá conta de si. Ou então, você precisa mesmo orar tanto? Eu já vi um pastor, uma igreja muito grande no Rio de Janeiro, e ele prega bastante, nós não precisamos orar. Jesus disse que já fez tudo por nós, mas a Bíblia diz: orai sem cessar, orai uns pelos outros, e ele diz isso, ele tem um programa de televisão muito grande, e ele diz isso. Então você pode ouvir pessoas te dizendo: mas por que você tem que fazer esse trabalho? Por que você tem que fazer missões? Por que você tem que ir numa consagração? Por que você tem que fazer assim, assim, assado? Conta para mim. Ele está minando o teu segredo. Vai chegar um momento em que ele vai não te dizer qual é o seu segredo do Espírito Santo, então vou matar o Espírito Santo dentro de você. Não, mas é um momento em que ele vai começar a fazer com que você esfrie com relação ao Espírito Santo. Você vai começar a esfriar, porque ele vai te apresentar tantas coisas maravilhosas, não que o Espírito Santo não seja, que você vai começar a esfriar, você vai começar a crer que você realmente pode fazer as coisas sem a ajuda de Deus. Note que no versículo daqui, ele sai e disse: eu vou sair, vou livrar todo mundo de novo, como das outras vezes. Às vezes nós pensamos: eu estou servindo a Jesus há tanto tempo, Deus tem atuado comigo, Ele tem ouvido a minha oração, mas de repente você vai orar e não percebe que Deus não está mais contigo naquele projeto. Isso não tem nada a ver, se Deus te abandonou, te jogou fora e você não está salvo, você se achava salvo. Não estou falando disso, irmãos. Quando Deus te salva, Ele te salva para não voltar atrás, mas você pode abrir mão e dizer: eu não quero mais isso, eu quero apostatar da minha fé, eu quero largar isso, eu quero seguir uma outra direção. Isso é uma decisão sua, e Ele não te força, porque senão não tem sentido Ele ver o seu coração. Você está fazendo porque Ele mandou, ou porque você deseja, você tem aquele desejo no coração. Mas o que aconteceu com Sansão? Ele deu mais ouvido ou mais atenção a quem não tinha nada a ver com ele, do que àqueles que tinham também aliança com Deus. Em outras palavras, Sansão estava preocupado a mostrar para as pessoas quem era ele, sem colocar Deus na frente. Mas ele não tinha o intuito de salvar. Note que ele foi colocado como juiz de Israel. Ele foi do seu povo e governou como juiz. Ele foi juiz por 20 anos. Deus o colocou para que ele pudesse trazer luz ao povo, e ele estava mais preocupado com os inimigos, vencer os inimigos, mas não para a glória de Deus. Às vezes nós somos assim, irmãos, e quando nós damos conta do que estamos fazendo, nós estamos nos garantindo na nossa própria força, e é por isso que acontece um sobressalto, acontece um problema, e nós vemos o medo invadir. Aí de repente alguém vem, nos causa uma decepção e nós ficamos traumatizados. Alguém vem e prega uma peça em nós e nós ficamos com aquilo e não conseguimos nos desvencilhar daquilo. Às vezes nos associamos com pessoas doentes mentalmente, espiritualmente, e passamos a ser pessoas fracas, de mente fraca, e não conseguimos porque aprendemos e somos doutrinados, embora sendo servos de Deus. Amém ou não amém? Eu quero falar rapidamente sobre nossos relacionamentos, baseado em Sansão. A quem estamos prestando contas? Aos filisteus ou a Deus? Quem nos desafia? Que tipos de desafios queremos enfrentar? E esses desafios são perigosos? Apesar de todo o poder que Deus tem e da autoridade que Deus nos entregou, nós precisamos ter consciência de que há lugares que nós não podemos estar e há guerras que nós não podemos guerrear por nós mesmos.
Ainda que você tenha, disse, mas eu estou acostumado, eu já venci algumas vezes. Aliás, as pessoas me conhecem, que eu já tive oportunidade de mostrar que nós conseguimos, que eu consigo. Aí começa a haver na sua vida um evangelho egoísta. Eu posso, eu faço, Deus me ouve. E quando não te ouve, você grita, Deus, por que o Senhor não me ouviu? Eu imagino que ele fala, não ouvi porque eu não quis. Eu sou Deus. Independente de quem você seja, eu sou Deus. Amém ou não amém? Os irmãos estão aí? Durante toda a sua caminhada, Sansão se dedicou a dar mais satisfação aos inimigos, aos filisteus, do que ao projeto de Deus. Durante toda a sua caminhada, ele estava envolvido. Se você começar a ler desde o capítulo 13, ele estava sempre mostrando, sem um fim proveitoso, aquilo que ele tinha dentro dele. Tanto que Deus não se agrada, em dado momento Deus dá um passo atrás e diz assim, vai. E o versículo diz que ele saiu e não tinha notado que Deus não estava com ele. Ah, meu Deus do céu. Coisa mais triste na vida de um crente é quando ele não percebe a presença de Deus. É quando ele não consegue segurar, tocar em Deus. Obviamente, é uma figura de linguagem. Ninguém pode tocar em Deus. Oh, Deus está aqui. Podemos nem vê-lo, quanto mais tocar. Mas pela fé podemos tocar nele. Pela fé ele toca em nós. Nós podemos sentir. Quantas pessoas já estiveram aqui, que eu conheço, orando, e parece que Deus dá um toque, e o toque é tão forte, a pessoa cai no chão. Não estou falando daqueles irmãos que alguns gostam de empurrar, que não tem nessa igreja. Empurrar. Se empurrar, vai cair, irmão. Não é isso. É o toque que desmonta. Começa com a sua perna. A perna fica bamba. Eu não sei se você já sentiu isso. A presença de Deus vem tão grande que você não se aguenta na sua estrutura falha. Deus o colocou como juiz de uma nação. Mas algo o levou a ser juiz de si mesmo. Quando nós somos juízes de nós mesmos. Quando nós não permitimos que o Senhor nos julgue, que o Senhor nos corrija, que o Senhor faça a obra na nossa vida. E pegando mais um gancho da palavra de hoje de manhã, para eu me sentir pertencente, eu preciso perceber que a chuva que Deus está mandando, seja chuva de bênção, ou seja chuva de disciplina, eu faço parte dela, eu pertenço a Deus, então tem a ver comigo, tem a ver contigo, se você é pertencente. Quando nós decidimos o que fazer da nossa vida, fatalmente iremos fracassar. E Sansão estava cheio de exemplos para si próprio, ninguém segurava o camarada. E vieram 1000 filisteus, estão ali, estão chegando. Depois os irmãos leem essa história, os que não conhecem toda, é muito linda. Ele olhou uma queixada de jumento, pegou a queixada de jumento, estraçalhou, matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Imagino o braço dele depois, eu imagino o cansaço dele. Não foram 10 nem 100, foram 1000 filisteus. As pessoas o amarravam. Ei, está chegando, leva ele amarrado. Então, me leva amarrado um bocadinho, solta aquilo. A Bíblia diz como se fosse linho queimado. Porque era Deus quem estava fazendo. Eu quero que você guarde essas figuras. Consegue incendiar os campos dos filisteus, tacar fogo em tudo, destruir, porque os filisteus eram os inimigos do povo de Deus. Aliás, que inimigos, que pedra no sapato era o povo, os filisteus. Os cananeus também eram, mas os filisteus estão sempre presentes ali, tentando tirar-nos do propósito. Segunda coisa, Sansão acumula perdas.
após abrir mão da sua aliança com Deus. Eu não sei quanto te custa manter a sua aliança com Deus. Para uns custa mais, para outros custa menos. Quanto custa para mim levantar essas 3 cadeiras aqui de uma vezada só? As 3 estão juntas, né? Tem que ser de uma vezada. Vamos dizer o mineiro, vezada de mineiro. Agora, quanto custa para o Rodriguinho? Quanto custa para o Rodrigão? Armário ambulante ali. Ele vai pegar com a mão assim, fazer assim. Quanto custa para o mais forte? Quanto custa para cada um de nós abrirmos mão da aliança com Deus? Há coisas entre Deus e nós que são segredos para os inimigos, como eu disse. Por quê? Porque eles não entenderão a nossa posição. Há coisas a respeito da nossa fé que, se não soubermos agir, o ímpio vai nos tripudiar e seremos depois alvos de chacota e humilhação. Assim como Deus nos honra quando nós clamamos, e honrou Sansão aqui no final. Conhecemos histórias de pessoas que estavam lá no fundo do poço, no pecado, e clama pelo Espírito Santo, ou alguém apresenta o Espírito Santo a Jesus, é essa pessoa aceita e agarra e diz: eu quero, e Jesus tira do lamaçal do pecado e põe os pés dele sobre a rocha, e no lugar da vergonha, o que vem? A dupla honra. Está na palavra de Deus. Deus tem esse poder, mas o inimigo também tem o poder de, caso você quebre a sua aliança com Deus, aceitando as propostas para abandonar esse poder, essa autoridade que você tem no nome de Jesus, você sai do alto e vem para baixo, e você passa a ser motivo de chacota, de humilhação. E quer que eu te diga uma coisa? Muita gente que se afasta do Evangelho por uma coisa muito pequena, talvez até engraçada, até ridícula, que acontece entre nós, no meio da igreja, no meio da comunidade, depois ele é tão humilhado, zombam tanto dele, que ele não tem mais força para voltar. Eu quero aqui destacar, para nós concluirmos, para depois passarmos a orações, quais foram as perdas significativas de Sansão. Primeiro, ao perder o cabelo, ele perde a sua consagração. Uau! O cabelo era símbolo da sua consagração. Quando nós perdemos a nossa consagração, nós somos alvos mais fáceis para o inimigo. Porque quando eu estou consagrado a alguém, eu pertenço a esse alguém e esse alguém cuida de mim. E quando eu abro mão dessa proteção e dessa fidelidade, exclusividade, porque se eu estou consagrado a Deus, eu não posso estar consagrado a mais nada. Amém ou não amém? Exclusividade. Por isso que quando a gente oferece, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Eu quero. Então repete aqui comigo: Senhor Jesus. Isso normalmente os pastores fazem, as igrejas evangélicas fazem. Pastor, isso é decoreba? É mais ou menos. Está na Bíblia, eles juntaram todo o contexto e resumiram assim: eu te recebo, Senhor Jesus, como meu único, quem pode dizer comigo? Único, exclusivo e suficiente. Exclusivo, não tem mais ninguém. Suficiente, não preciso de mais ninguém. Salvador. Então, quando nós perdemos a nossa consagração, quando nós passamos muito tempo sem consagrar, nós temos que nos consagrar todo dia. Às vezes, a gente pensa que é difícil, uma vez por mês, no primeiro domingo do mês, nós fazemos a nossa consagração. Como é difícil levantar da cama mais cedo, irmão, como é difícil, amém ou não amém? Tem uns que dão, glória a Deus, hoje é domingo, eu posso acordar às 7 horas da manhã, porque eu acordo às 5.
Mas no meu caso, quando não acordo às 5, né? É muito difícil, né? É difícil. Mas é necessário, porque nós estamos ali renovando. Eu já consagrei. Às vezes a pessoa diz, eu fiz uma consagração tão sincera. Você acredita que eu já ouvi isso? Por um irmão que já foi irmão aqui na nossa igreja. E ele disse, pastor, desculpe, mas eu não aceito muito, porque eu fiz uma consagração a Deus da minha vida tão sincera que eu não preciso reconsagrar. Eu digo, o irmão está equivocado. Você está parecendo aquele irmãozinho, aquele menino, que toda hora do almoço, todo dia, os pais oravam, vamos orar, Senhor, abençoe o nosso alimento, todo dia, abençoe, nós reconhecemos que o Senhor deu. Ele falou, pai, eu tenho uma ideia, em vez da gente orar todo dia, vamos ali na despensa, oramos por tudo aquilo que está ali, e já está orado, agora só quando acabar e entrar novo, a gente ora, é prático. E às vezes nós queremos uma consagração prática, um evangelho prático, aquilo que não me amarra de alguma coisa, não me deixa sem liberdade. Você quer ter mais liberdade do que você ter o evangelho e a consagração na sua vida? Segunda coisa, ele perde os olhos, furam-lhe os olhos, e ao perder os olhos, agora ele perde a luz, algo super importante na vida do cristão. Salmo 119, versículo 105 diz o quê? Lâmpada é a tua palavra e a Bíblia diz que nós temos que ser sal e luz. Quando você deixa de ser luz para os outros, já está ficando ruim. É porque você não está conseguindo ter muita luz. Agora daqui a pouco você não vai ter luz para você. Faltou luz um dia desse, coisa raríssima aqui nessa região. Amém ou não amém? Fala, meu irmão, pela fé. Não vai faltar mais, pastor. Amém. Vamos quebrar essa escravidão. Já faltou luz e eu fui lá e peguei uma lanterna. E com essa lanterna, eu abri uma lanterna forte que eu tenho lá, iluminou bastante, mas tinha muito tempo que eu não recarregava aquela lanterna, ela é recarregável. Daí a pouco ela foi murchando e eu continuei com luz para mim, mas não tinha luz mais no quarto. Aí a Vera precisou, tinha que andar atrás da Vera. Ela foi lá, não da vela, mas da Vera. Aí ela foi para a cozinha e eu fui. Daqui a pouco morreu. Agora nem eu tinha. Quantos estão entendendo? Às vezes nós não percebemos, porque achamos que a luz não está indo para os outros, mas nós fomos feitos para ter luz para os outros. Quando você não pensa assim, você está equivocado acerca do evangelho. Ele perde a luz. Sabe o que ele vai perder agora? Ele perde a liberdade. O amarraram com 2 cadeias de bronze. Se você procurar na Bíblia, toda vez que fala do bronze, fala de julgamento, fala de tribunal. Ele agora estava sendo julgado por algo que ele mesmo fez, se entregar nas mãos do inimigo, não preferindo manter a perseguição, sabendo que os filisteus não iam de repente parar de persegui-lo, mas ele tinha com ele a graça. Quantos dizem amém? Por isso é que o apóstolo Paulo fala, Jesus, tira de mim esse espinho. Ninguém sabe o que é esse espinho lá, mas era um negócio que incomodava ele muito, e não interessa o que seja, interessa que incomodava ele, e Jesus diz, a minha graça te basta, a minha força te basta. E quando nós perdemos a graça, e falamos hoje aqui sobre a graça também, vale a pena estudarmos Atos, irmãos. Nós falamos numa arma que só nós temos. Quantos dizem amém? Amém. Pastor, eu sou metido, hein? Vaidoso. Sim, só a igreja tem. Só aquela que Jesus determinou. É por nós. Ele salvou judeu, gentio, todo aquele que aceitou Jesus, deixa de ser a sua nacionalidade. Eu sou judeu, eu sou... Não, mas você agora é igreja. Por isso que eu costumo dizer aqui, no céu não terá judeu, viu, irmãos?
Também no céu não terá ímpio, não terá católico, não terá igreja. A noiva de Cristo é a igreja. Ah, mas eu sou judeu, mas você se converteu a Jesus, então você virou igreja, você virou corpo. Amém ou não? Amém. Perdeu a liberdade. Sabe o que é ter liberdade, irmãos? É ter Jesus. Ele veio para nos libertar. Ele veio para nos dar vida, vida em abundância. Não tem liberdade aquele que não tem Jesus, porque ele não consegue. Talvez alguém aqui hoje esteja sem essa liberdade. Quando eu me vejo, eu estou lá fazendo aquilo que eu não queria. Quando eu me vejo, eu estou contando a mentira de novo que eu contei. Eu estou acostumado a isso. Davi, quando vai lutar com o gigante, e Saul coloca nele as suas armaduras, ele disse: eu vou tirar isso daqui, porque com isso eu não estou acostumado. Eu não estou acostumado, estou acostumado com outra coisa. Eu fui consagrado a usar outro tipo de arma. Quantos entendem isso, irmãos? E essa liberdade é a que nós perdemos. Talvez você diga: pastor, eu não estou vindo culto à noite, porque eu tenho medo de andar de noite. Não estou citando nomes, mas isso eu já ouvi aqui algumas vezes. Eu não vou pegar o ônibus, porque eu tenho trauma, porque uma vez eu peguei o ônibus e no ônibus que eu estava encheu d'água e capotou, não sei o que. Eu não pego mais ônibus. Não dá vontade de falar assim: quando você tiver dor de dente, se um dia o dentista fez um troço errado, você nunca mais vai ao dentista, morre de dor de dente. Não, mas você vai. Você precisa quebrar essa liberdade que você está perdendo. É por quê? Porque o inimigo está te escravizando. Repito, e vamos falar isso todos os domingos, provavelmente vamos citar isso. O maior exemplo, povo de Deus. Deus fala em Êxodo capítulo 3, depois ele repete em capítulo 6, conversando com Moisés, ali na sarça. Ele disse: eu tenho ouvido o gemido do meu povo. O povo estava escravizado no Egito, mas era povo de Deus, estava escravizado. Uma vez eu orei, não sei se a minha esposa lembra disso. Estava numa igreja lá em São João de Meriti, mas é num bairro ali de São João de Meriti, Éden, se não me engano. Estou certo? Cadê o irmão Isaías? É isso? Acho que foi Éden. Numa determinada igreja, não vou dizer a denominação, irmãos, estavam pregando uma mensagem, sei lá, semelhante a essa, libertação. E quando eu convidei o povo para vir à frente, vieram algumas pessoas. E eu sempre gosto de perguntar, quando vou ministrar assim: você quer me dizer para que eu vou orar? Para a libertação ou para a cura? Por isso, assim. Às vezes a pessoa diz: não, eu não quero. Mas você está sinalizando que você quer isso? Quero, ok. Mas é bom que você diga quando você pode dizer. E aproveitando aqui o ensinamento para a Igreja Shalom, se um homem estiver orando aqui com uma mulher, e o assunto dela é um assunto que só pode falar com a mulher, espere uma mulher para orar com você. Eu não quero que você fale para um homem aquilo que é íntimo de mulher e vice-versa. Amém ou não amém? Cuidado com as armadilhas. E veio uma senhora, talvez de uns 60 anos, a esposa do pastor. Você vai lembrar agora. Minha amada, e eu já pensou, o pastor ali, a esposa veio. Que situação, irmãos. Mas ela foi humilde. Eu não diria que ela não era uma esposa sincera. Não. Alguma coisa aconteceu, que ela continuou sendo crente, esposa do pastor, parecia que estava mesmo do lado do pastor. E eu disse: a senhora quer que eu ore por quê? Ela disse assim: para eu dormir. Há 40 anos eu não durmo. Você acredita nisso, irmão? Quantos acreditam que eu estou falando a verdade? Você acha que eu vou brincar em cima do púlpito, no altar do Senhor? Há 40 ou mais de 40, não me lembro o detalhe, mas passava de 40, eu não durmo. E como é que a senhora vive? À base de remédio. O que é isso? Libertação que ela precisa. Você não tem conseguido dormir, meu irmão? Por favor, não vou orar por aquele que na véspera de dormir comeu uma feijoada meia-noite. O seu caso não é de libertação. Sim, é de libertação dessa comida aí. Se liberte disso.
libertação. Mas ela estava ali, fiel na igreja, fiel ao pastor, esposa do pastor. Ela aprendeu a conviver com aquilo. Mas naquele dia, talvez vários pastores, o próprio marido pregou, falou, mas naquele dia aprouve ao Espírito Santo dizer para ela assim: epa, eu tenho direito, vou dar um basta nisso aqui agora. E é isso que eu quero que você faça hoje. Você deu um basta, você disse: eu não aceito, não quero, jogo fora. O Senhor arranca com raiz e tudo, joga no mar de esquecimento, no abismo, e nós oramos por ela. Não me lembro da oração, mas foi uma oração que eu sei orar. E agora eu vou fazer uma oração forte aqui. Não, irmão, é oração. Senhor, o Senhor está vendo isso? O que é isso, Senhor? Tem misericórdia dela, Pai. Talvez ela já tivesse orado, mas ela estava precisando nesse momento de um auxílio, de uma ajuda. Você vai me perguntar: pastor, e aí depois ela passou a dormir? Eu não voltei nessa igreja, mas eu creio que sim, porque eu já também tive outros resultados. Às vezes o Senhor deixa saber, às vezes não deixa saber, não importa. Importa que ela declarou: eu estou prisioneira e eu vou ser liberta. E eu creio que naquela noite o Senhor a libertou. Ele perde a sua utilidade, ele termina moendo grãos, rodando o moinho, em vez de lutando as batalhas de Deus. Olha para mim, você se lembra de quando Deus te usou em grandes lutas e frentes? Você se lembra daquele dia que você estava andando e alguém falou: eu preciso de ajuda, você vem aqui, Senhor, em nome de Jesus, e a pessoa foi ajudada, e você agora está rodando moinhos, você está esquentando o banco de igreja, limpando o banco de igreja, você está de pires na mão há quanto tempo? Tem alguma coisa errada? Quem sabe você hoje reconhece: eu perdi minha utilidade, não tenho sido útil. E por último, ele perde o seu testemunho. Quando Jesus despede o povo, ele diz ali em Atos: e sereis o quê? Minhas testemunhas. Onde? Aqui? Em Samaria? Em Niterói? Em Belo Horizonte? Na África? Espera aí, vamos arredondar: até os confins da terra. Quando nós perdemos essa capacidade de sermos testemunhos, de não darmos testemunhos, e ao contrário, alguns ainda, além de não dar bom testemunho, dão mau testemunho, nós viramos motivo de escárnio pelo inimigo, e ele virou motivo de escárnio e diversão. Ele virou o palhaço dos filisteus. Antes, Sansão queimou os campos dos filisteus, mas não conseguiu queimar dentro de si aquilo que o destruía. Vamos queimar isso aqui hoje. Vamos queimar isso aqui hoje, aquilo que nos destrói. Amém. Com Deus ele quebrou as correntes que o prendiam, mas não conseguiu quebrar as amarras que gradualmente prenderam a sua alma, acorrentaram a sua alma. Vamos quebrar as cadeias da alma hoje. Por último, ele foi lembrado pelo que destruiu e não pelo que ele construiu. Ele foi 20 anos. 20 anos. Em Juízes 15, 20 diz isso. Então Sansão julgou e liderou os filhos de Israel por 20 anos.
durante a época do domínio dos filisteus. Mas ele é lembrado pelo que ele destruiu, não pelo que ele construiu. Que coisa tremenda. Você é lembrado pelas suas ações e seus posicionamentos vitoriosos? Se sim, isso é visto em você sem você precisar de falar. As pessoas vão perceber suas atitudes, suas ações, seus atos, as pessoas vão perceber. Ou elas te conhecem, eu precisei descrever isso porque Deus foi me dando, eu falei, eu vou esquecer de falar. Ou te conhecem pelos seus complexos inferiores, pelas suas paralisações ou medos, pelos seus traumas. E se conhecem, é porque você está dizendo, eu tenho medo, eu tenho trauma, eu tenho ojeriza, eu não aguento. As pessoas começam a te conhecer por aquilo que você diz que é. E o Senhor se entristece com isso. Mas hoje nós vamos quebrar toda palavra que atua contra você, mas que parte de você. O diabo não tem poder mais na sua vida, mas você tem poder de destruir a sua própria vida. Quantos concordam com isso? Nós vamos quebrar isso. Amém? Nós vamos fazer hoje diferente, irmãos. Embora por um tempo eu quero que a igreja fique, por quê? Mesmo aqueles que não precisam dessa oração, não estou inserido em nenhum desses contextos, pastor, que bênção. Você está aqui para se encher mais, você vai ver o agir de Deus, as orações. Olha, é cedo, são 20h29. Nós normalmente terminamos 9 horas, não é mesmo? Mas agora chegou a hora de você pensar no seu irmão e na sua irmã. Quantos não precisam de nada? Irmão, tenha paciência, porque do seu lado tem alguém que precisa. Não seja egoísta. Tenha paciência. E eu quero pedir agora que nesse momento eu vou fazer uma oração. Você assentado, você põe a mão no seu coração. Escute a oração que eu vou fazer e concorde comigo, ou não concorde comigo. Mas se você concordar comigo, eu sei qual é o resultado. Feche os seus olhos. Põe a mão no teu coração, por favor. Vê se você consegue orar assim comigo. Você não precisa repetir em voz audível, mas pode repetir se quiser, ou em pensamento, consentindo que isso aconteça na sua vida. Senhor Jesus, eu estou colocando agora a minha vida à sua disposição, à disposição do meu irmão e da minha irmã. Senhor, não permita que eu seja egoísta e que pense somente em mim. Se eu não preciso, Senhor, de quebrar nenhuma cadeia dentro da minha vida, eu preciso estar aqui para acompanhar e testemunhar que o meu irmão e a minha irmã estão livres para sempre. Dá-me, Senhor, sabedoria e palavra de conhecimento, em nome de Jesus, amém. Toda a igreja agora está comprometida com esse projeto, nesse momento, amém? Vamos ficar de pé agora. Quero chamar os meus irmãos que já chamei da outra vez para orar, Augusto, Vivian, Tiago, algum jovem, Perilinho. Se você sente que você está cheia do Espírito Santo, para vir aqui orar por alguém, que você conhece os nossos princípios de oração, você está convidado a vir. Se não, veja como é que nós procedemos, para que você possa fazer Ingrid, para que você possa fazer Viva Vidal, para que você possa fazer isso nos outros cultos. Teremos muitos cultos até o final de abril.